Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos para a nossa aula de matemática, dia 14/10, quarta-feira. Não esqueçam de colocar a data completa no caderno de matemática. Nós vamos ver, a partir de agora, frações equivalentes. Observe que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 representam a mesma proporção do retângulo. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Vamos ver? Observem que aqui eu tenho um retângulo e eu o dividi em duas partes. Uma eu colori, outra não. Então, a que eu colori é o meu numerador. Em quantas partes foram divididas é o meu denominador. Então, aqui eu tenho duas partes e colori apenas uma. Então, o meu retângulo eu represento na fração 1/2. Este retângulo é o mesmo tamanho do outro, só que eu dividi em mais partes. Observe, eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. E eu colori duas partes. Estão vendo? 2/4. Estão percebendo que as duas partes que eu colori é do mesmo tamanho de apenas uma parte do retângulo de cima? Isso quer dizer que é a mesma proporção. Eu preciso de 2 para fazer 1. Então, 2/4 e 1/2 têm a mesma proporção. No retângulo abaixo, eu dividi em 8 partes. Para ser proporcional, ou seja, o mesmo tamanho, só que dividido em outras partes, né? Aqui eu dividi em uma, aqui eu dividi em duas e aqui eu vou dividir em 4 partes. Apenas essa parte colorida, tá bom, gente? Porque no todo, este foi dividido em 8, este em 4 e este em 2 partes apenas. Aqui eu pego o mesmo retângulo, o mesmo tamanho de retângulo e vou dividi-lo em 40 partes. E vou colorir 20 partes. Percebam que o tamanho do retângulo é o mesmo, só que eu dividi em partes diferentes, mas nós dizemos que a proporção é a mesma, ou seja, o mesmo tamanho. Eu dividi em 40, mas colori apenas 20. Tá do mesmo tamanho que as 4 que eu colori aqui, que é do mesmo tamanho que essas duas que eu colori aqui, que é do mesmo tamanho que essa uma que eu colori aqui. Então, dizemos então que o meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8, que é igual a 20/40. São frações equivalentes, ou seja, equi significa igual. Equivalente quer dizer de igual valor, ou seja, aqui do mesmo tamanho. Agora nós vamos ver as atividades no livro didático de matemática, na página 118 e 119. Aqui na página 118, a atividade 2 está pedindo: escreva o número natural equivalente a cada fração. Na letra A, 7/7. Eu sei que esse traço aqui me indica uma divisão, certo? Então, 7 dividido por 7, ou 7/7, vai dar 1. 18 é maior que 6. Então, 18 divide por 6. 18 dividido por 6 vai ser 3. 3 vezes 6 é 18, né? Assim? E o 21 dividido por 7 também é 3. Então, quando dá a resposta exata, eu tenho número inteiro, né? 35 dividido por 5. Esse eu vou deixar para vocês fazerem. O que vocês acham? E o 20 dividido por 5? O que vocês acham que vai dar, hein? Escrevam aí e a gente depois confere, tá bom? O que vocês acham? Vamos pensar. Um inteiro. Eu sei que o resultado tem que dar 1, né? Então, eu posso colocar 5/5 ou 8/8, não é? 8 dividido por 8 dá 1, 5 dividido por 5 também dá 1. Vai ficar diferente do 7 dividido por 7, tá? E 2 inteiros. Agora complicou, né?
Se eu sei que para dar 1, vamos pensar. Para dar 1, eu divido por ele mesmo. Para dar 2, tem que ser um número divisível por 2, não é mesmo? E que o resultado dê 2. Vamos lá, na mais simples. 8 dividido por 4, 2. E uma outra, que o resultado também dê 2. 10 dividido por 5, 2. Então, 2 inteiros. Na letra C, 3 inteiros. Essa eu vou deixar para vocês fazerem. A D eu vou fazer, tá? 4 inteiros. Tem que ser um número que divide e o resultado é 4. Então, 8. Já que o 8 divide por 2 e dá 4. Qual outro que o resultado vai dar 4? 12 dividido por 3 também dá 4. 16 dividido por 4 também dá 4. 24 dividido por 6 também dá 4. Então, ó, 24 dividido por 6 vão dar 4 inteiros. Aí, a letra C eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Aqui, agora, nós vamos começar uma matéria nova. Gostaria que vocês lessem, né? Que na quinta-feira nós vamos ter atividades com frações próprias e impróprias. As frações próprias correspondem a quantidades menores que um inteiro. Toda vez que eu tiver uma fração que for menor que o inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador e é menor que 1, eu chamo essa fração de fração própria. Por exemplo, 3/5 é menor que 1 inteiro. Por que eu sei que ele é menor que 1 inteiro? A resposta não vai dar 1, porque 3 é menor que 5. Então, para eu fazer essa divisão, eu vou ter que acrescentar o 0 lá no dividendo para ele ficar maior que o divisor. Lembram? Mas isso daí, mais para frente, nós vamos ver com calma, tá bom? Por enquanto, vocês têm que saber que quando o numerador é menor que o denominador e a resposta for diferente de 1, tem que ser menor que 1. Aí nós consideramos a fração própria. E a fração imprópria? Correspondem a quantidades iguais ou maiores que 1 inteiro. É o contrário, né? Exemplo, aqui eu tenho 5, eu dividi em 5 quadradinhos e colori os 5 quadradinhos, ou retângulozinhos, né? Então, 5 dividido por 5, eu sei que é 1. Ou seja, 1 inteiro. Aqui eu tenho 8, ou melhor, eu tenho 10, né? Eu tenho 2 retângulos divididos em 5. Então, quantas partes eu dividi? 5. Quantas partes eu colori? 8. É maior que 1? Sim. O 8 é maior que o 5. Então, a resposta vai dar 1 ou maior que ele. Quando for assim, maior que o denominador, dizemos que é maior que 1. E é classificada como fração imprópria. E o contrário, se for menor, né? Menor que 1, fração própria. As frações impróprias, que equivalem a inteiros, são chamadas de frações aparentes. Somente aquelas que são numerador e denominador iguais. Essas são as frações aparentes. Exemplo, 5 por 5 é igual a 1 inteiro. 10 dividido por 5 é igual a 2 inteiros. 15 dividido por 5 é igual a 3 inteiros. Perceberam? Seria a mesma coisa que eu colocasse 5 dividido por 5 mais 5 dividido por 5 mais 5 dividido por 5. Ou seja, daria 1 mais 1 mais 1. Olha aqui, ó. 1 inteiro, 1 inteiro, 1 inteiro. 1 mais 1, 3. Então, essas frações que o resultado são inteiros, né, não são partes, são chamadas frações aparentes. Ok? Um grande beijo e até a próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida, estou no grupo de 8 às 11 de segunda a sexta-feira.